Olá, ouvintes do podcast, eu sou a Daniela Abreu e hoje eu vou ler para vocês relatos do site casafantasma.org. Pavor no apartamento. Tinha me mudado para um apartamento de 2 quartos e ainda estava acabando de decorá-lo. Cheguei em casa tarde da noite e tomei um resto de café meio morno que ainda estava na garrafa térmica e me joguei na cama de tão exausta. Ainda por cima, estava um daqueles dias frios de rachar que faz no Rio de Janeiro. Quando vem aquelas frentes frias, logo tratei de me enfiar nas cobertas e dormir. Eu havia desligado a luz e estava retirando um par de brincos da orelha e ainda sentada, recostada na cabeceira da cama, quando eu fiquei atônita com um barulho de sapato de salto alto vindo da sala e entrando pelo corredor do apartamento, e logo depois uma forma humana de uma mulher entrando no quarto. Eu fiquei simplesmente apavorada com aquela cena. Ela vinha bem lentamente e jogava a cabeça para trás, como se risse, porém estava muda e o único barulho era do salto alto que fazia no chão. Ficou ali para o batente da porta e voltava em direção à cama, e voltava para a porta e abria a boca como gargalhando, mas sem emitir som nenhum. Fiquei petrificada. Consegui ver que era uma mulher porque, embora fosse de noite, passava uma leve iluminação do lado de fora, mesmo com as cortinas fechadas, e a janela também estava toda fechada por causa do frio intenso. Tinha cabelos compridos, escorridos e pretos e parecia que vestia uma camisola. Vinha do batente da porta e jogava a cabeça para cima, como se gargalhasse vindo na minha direção. A vontade que me deu foi de quase pular a janela, tamanho meu pavor, e logo depois, lá pela 4ª vez que ela fez isto, ela me olhou novamente e fechou a cara. E agora a sua feição era má. Ficou ali parada mais alguns instantes, me olhando, e depois saiu em direção ao corredor, e acredito que em direção à sala. Depois, tudo ficou em silêncio. Fiquei ali petrificada e em estado de choque. Depois de um tempo, tive coragem para esticar o braço e acender o abajur. Ao ver a claridade, fiquei mais aliviada, porém, muito apavorada ainda. Mas afinal, o que era aquilo? A porta do quarto bateu com violência e depois de bater, a porta voltou batendo com grande violência também na parede do quarto, voltando a ficar escancarada. E novamente o barulho de salto alto começou lá da sala. Eu quase morri de tanto medo e pavor. Fiquei de olhos fechados e ouvi o barulho de fechadura da porta do quarto do lado ou do corredor ficar mexendo como se trancasse e abrisse várias vezes. Somente aquele barulho de clec, 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 abrindo e fechando. Eu não sei o que me deu, mas prendi a respiração, abri apenas um pouco os olhos e saí correndo da cama e com a coberta e tudo cruzei o corredor. Entrei na sala e voei para a porta de saída. Quando dei por mim, eu simplesmente havia descido 3 andares de escada descalça e estava na portaria. O porteiro ficou sem entender nada e eu não conseguia ficar calma. Uma vizinha que chegava naquele momento resolveu chamar a polícia para ver o meu apartamento, mas nada foi encontrado e nem estava revirado. Somente a porta do apartamento estava aberta e o cobertor caído na sala quando precisei abrir a porta de entrada. Só entrei quando meu irmão chegou lá no prédio e então subi com ele e fui me encontrar com os policiais. Mas eles não encontraram nada de anormal que levasse a pensar que um ladrão estivesse por lá, mesmo porque não havia altura para escalar e eu sabia que não era ladrão. Um deles falou que às vezes ele ou a equipe de policiais era chamada para atender a casos mais ou menos parecidos com o meu. Ele falou isso quando eu relatei exatamente o que ocorrera no apartamento. Ele disse que acreditava no sobrenatural, pois já tinha passado por uma experiência parecida. Fechei o apartamento e fiquei dormindo na casa de um colega durante 6 meses. E foi aí que vi que não tinha jeito e tratei de aceitar a oferta da minha mãe para voltar a morar com meus pais. Aquela imagem da mulher entrando no quarto e vindo na minha direção e jogando a cabeça para cima, como se rindo ou gargalhando, e o barulho de toque-toque do salto alto e de fechadura sendo girada, abrindo e fechando, não sai da minha cabeça até hoje. Esse relato foi enviado pela Marilane, do Rio de Janeiro.
O Assustadoramente é narrado e editado por Daniela Abreu. Quer colaborar com o podcast? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga o Instagram, assustadoramente_podcast. Ajude seguindo, compartilhando as postagens e colaborando no Apoia-se. O link está na descrição.